Olá, vestibulandos ITA 2016. Meu nome é Guilherme Bastos, eu sou professor de Química do Sistema de Ensino Poliedro e da turma ITA do Poliedro. Nós estamos aqui para comentar o vestibular, a prova de Química desse ano. Foi uma prova de Química boa, na verdade foi uma prova de Química muito boa. Tivemos aí uma prova que continua sendo referência, depois de passar por algumas provas um pouco mais complicadas. Nós agora temos aí um segundo ano seguido de uma prova bem feita. Não é uma prova perfeita, mas é uma prova muito bem feita e continua sendo uma referência na prova de Química para o vestibular no nosso país. Bom, primeiramente eu preciso comentar os destaques negativos. Não foram muitos, numa prova de 30 questões, nós temos 6 questões não tão boas. Vamos a alguns problemas. Primeiramente, 2 questões com falta de dados. Uma pena, eram 2 questões muito boas. A questão número 3 era uma questão de lei de Raoult, não se dava a massa do solvente, portanto, não se tinha como não tínhamos como chegar em nenhuma resposta, mas era uma questão muito boa, uma pena mesmo. E a questão número 23, uma questão clássica de eletroquímica, não tínhamos também como chegar na resposta, porque não foi dado o potencial padrão do eletrodo de mercúrio 1 virando mercúrio metálico. Uma pena, a questão era excepcionalmente boa, cobrando realmente uma coisa muito importante. Foram 2 problemas que nós lamentamos muito aqui na nossa equipe de Química, porque as questões realmente eram muito boas. Nós tivemos 2 questões com imprecisões, as questões 7 e 9. A questão número 7, a imprecisão está no fato de que não se diz nada a respeito da concentração do Br-, nem do fato de ser proporção estequiométrica, ou do fato de nós termos uma concentração de Br- padrão, ou seja, de 1 mol por litro. Isso me daria, portanto, a possibilidade de ser ou letra B ou letra D. Nós optamos pela letra D porque no decorrer da reação a gente acredita que a intenção era realmente manter a proporção estequiométrica entre os íons H+ e os íons Br-. Uma outra pequena imprecisão na questão número 9, se pede o número de quilojoules por mol, mas não se fala por mol de quê. Então nós optamos por levar em consideração os coeficientes estequiométricos da equação que representou a reação pedida. A gente lamenta bastante 2 questões muito específicas. A questão número 27 e a questão número 30 são 2 questões de química descritiva, mas uma química descritiva específica demais. E dado o número de fenômenos da natureza que existem e que são passíveis de serem cobrados na prova, no vestibular, eu acredito realmente que esse grau de especificidade, ele desestimula a preparação para o vestibular. O aluno, ele se sente inseguro e ele começa a estudar coisas que ele não tem como medir o grau de importância daquilo que ele está estudando. E nesse desespero, desse estímulo de se estudar qualquer coisa, o aluno começa a eleger coisas que não são tão importantes. E isso prejudica muito. Nós acreditamos que isso prejudica muito uma preparação que foca realmente os tópicos mais importantes da química. Então, muito mais no sentido do desestímulo que esse tipo de questão fomenta do que pelo erro ou pelo acerto do que foi pedido. Não tinha nada errado naquilo que foi pedido, mas esse grau de especificidade, ele guia o aluno por um caminho que não é o mais adequado para uma preparação de peso, para uma preparação adequada para uma prova de química, para uma grande faculdade de engenharia. Então, se a banca pudesse, de repente, optar por uma questão de titulação, que a gente sentiu um pouco de falta nessa prova, por uma questão de radioatividade no lugar dessas questões muito específicas, seria realmente algo bastante proveitoso. Pois bem, nós temos ótimos destaques positivos aqui. Nós temos, então,
olha quantos destaques positivos. A 4, a 6, questão maravilhosa. Questão número 11, muito boa, muito bem feita. Questão número 13, de termoquímico, uma questão ótima. A 16, a 17, a 19. E para nossa grata surpresa, questões muito abrangentes, mas de nível de ensino médio de química orgânica, as questões 21 e 22. Então, não são questões normais, são questões muito bem elaboradas, são questões muito bem feitas, e nós temos aí, então, 3, 6, 9 questões com destaque amplamente positivo. Isso representa praticamente 1/3 da prova. Quer dizer, nós temos uma prova muito bem elaborada, nós temos uma prova muito bem distribuída. O fato de nós termos sentido falta de uma questão de titulação ou de radioatividade não significa que a prova não tenha sido muito bem distribuída, não significa que a prova não tenha sido uma prova abrangente. Ela foi realmente uma prova muito abrangente, muito bem elaborada, uma prova adequada, uma prova discriminatória e certamente o ITA selecionou os melhores candidatos para que componha seu corpo discente no ano que vem. Parabéns à banca examinadora. Até logo.